Senhor Deus, que não seja as minhas mãos, nem as mãos dos teus servos, mas sim as tuas mãos, para tomar o teu filho, Senhor, e venha conduzir, ó Pai, a tua preciosa palavra através da vida dele, Senhor. E conforme a tua palavra, Senhor, for direcionada para a igreja, e for curando, for libertando, for restaurando, Senhor, for trazendo a provisão, Senhor, eu te peço que antes mesmo, Senhor, e o Senhor liberar a tua bênção sobre a igreja, essa bênção já pare, Senhor, pela casa dele, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama sobre ele a autoridade na tua palavra, Senhor, pois é o que nós precisamos, Senhor, e dependemos da tua graça, a graça que o Senhor, Pai, sobrará, Senhor, oh Deus, virá sobre ele, em nome de Jesus te pedimos as tuas bênçãos. Se a igreja crê, diga amém, Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Melhora a minha voz aí para deixar ela bonita, né, cara? Quero agradecer ao bispo já pela oportunidade, pela confiança. Eu estava ali sentado e começou a me passar um filme pela cabeça. Espera aí que eu consigo, hein? Eu não sou de chorar. Mas eu lembrei de quando eu andava no mundo, e isso aqui que está acontecendo hoje é a confirmação do que Deus faz com uma pessoa improvável e traz para dentro da tua casa. Alguns anos atrás, os outros olhavam para mim, apontavam o dedo, que não iria dar em nada, iria ser igual ao pai dele, e eu não precisei discutir com ninguém, não precisei brigar com ninguém, simplesmente eu deixei o Senhor trabalhar na minha vida, e é Ele quem me justifica e quem justifica cada um que está aqui nessa noite. O texto que eu quero ler nessa noite encontra-se no livro de Números, capítulo de número 21. É um texto que eu nunca vi ou ouvi alguém pregando, mas é um texto que está no meu coração já faz muito tempo. É um texto que vai falar um pouco do juízo de Deus. É um texto que vai falar do arrependimento. E é um texto que vai falar sobre o perdão do Senhor. O Senhor me deu um tema para esse texto, para essa mensagem. O tema é esse aqui: olhando para a cruz, vencerei as minhas batalhas. E por que as minhas e não as batalhas? Porque as batalhas podem ser interna ou no coletivo. Então eu creio que talvez você tenha entrado aqui nessa noite com algumas batalhas a vencer, ou pensando que não ia vencer, mas eu te digo que se você olhar para a cruz, tem jeito para essa batalha. No nome do Senhor Jesus Cristo, diz assim o texto: a derrota do rei de Arad. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas o significado, o sentido é o mesmo. O rei cananeu de Arad, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel. Eu quero dizer para você que o Senhor ainda ouve a oração. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. Versículo 4. Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente. Diga para o teu irmão: impaciente.
no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés. Falou contra quem? Dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, ou serpentes ardentes, dependendo da tradução, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos. Arrependimento. Porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras ou as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, que quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra ou serpente, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Todos podem se assentar, aplaudindo Jesus. Queridos, estamos diante de um texto conhecido. O livro de Números vai narrar uma história de quando o povo peregrinava sobre o deserto ou no deserto. A Bíblia vai dizer que lá no começo foi levantado um novo rei do Egito, um rei que não conhecia a história de José, um rei que não conhecia aquilo que o Senhor tinha feito pela vida de José, ou através da vida de José dentro do Egito. Então, quando José e toda aquela geração morre, é levantado um novo rei no Egito. E a primeira coisa que o rei se depara é que a população israelita, o povo de Deus, crescia muito. O povo que ficava cada vez mais crescia e se tornava forte. Então ele, preocupado, vai falar para um dos seus criados, ou um dos seus servos, pedindo para que aumentasse a carga do povo de Israel. Passa-se um tempo, acontece o nascimento de Moisés. Moisés vai nascer num período difícil, a qual o decreto era: mate toda criança do sexo masculino. Mate todo recém-nascido do sexo masculino, e do feminino deixe viver. E assim foi. Moisés foi crescendo. Eu vou pular algumas partes aqui, porque senão vai ficar muito longa. Moisés cresceu, aprendeu toda a ciência, toda a habilidade dentro do Egito. E após alguns anos depois, após ele perceber que alguém estava batendo em um dos seus irmãos, Moisés agora fere aquele egípcio, mata aquele homem e foge. Moisés vai conhecer uma mulher, vai conhecer o teu sogro, e Moisés vai viver longe do Egito. Algum tempo depois, Moisés sai para levar apacentar o rebanho do teu sogro, e Moisés vai, algo acontece que vai chamar a atenção de Moisés, que é quando Deus vai falar com ele através de uma sarça ardente. Quando Moisés se encontra com Deus ali, a primeira coisa que Deus vai dizer para ele é: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, ele é santo. O que é que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, daqui para trás, você tem feito tudo do seu jeito. Daqui para trás, você tem andado onde você quis andar, você comeu o que você quis comer, você bebeu o que você quis beber, mas daqui para frente, eu tenho uma missão para você, e daqui para frente terá que ser do meu jeito. Você pode projetar para mim aqui o livro Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 9? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu
do Eveu e do Jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Queridos, os israelitas passaram muito tempo no Egito. Após o Egito, eles vão peregrinar nas terras distantes. E quando o Senhor convoca Moisés para uma missão, é porque o Senhor tinha ouvido o clamor do povo. O Senhor tinha ouvido o quanto o povo pedia socorro, clamava por socorro. Eu quero dizer nesta noite para você, se você entrou aqui nessa noite pedindo, precisando de algo de Deus, Deus está aqui nessa noite pronto para te socorrer. Pensa no Deus zeloso, pensa no Deus que cuida. A Bíblia vai dizer que durante o dia Deus enviava uma nuvem, porque o calor do Egito era, o calor do deserto era escaldante, e durante a noite o Senhor colocava uma coluna de fogo, porque a noite, além de ser fria, serviria também para espantar alguns bichos peçonhentos. E por que Deus mandou o povo olhar para a serpente? Enquanto os israelitas viajavam pelo deserto, eles frequentemente se esqueciam do Senhor, esqueciam do zelo e o cuidado que o Senhor tinha por eles. Era Deus resgatando eles da escravidão do Egito, das opressões do Egito, para conduzi-los a uma terra que mana leite e mel, e eles o tempo todo murmurando contra Deus e contra Moisés, lembrando de quando comiam pepinos, melões e cebola. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Números capítulo 21, a gente vai se deparar com uma cena em que os israelitas estão saindo aqui de uma vitória, porque primeiro o rei de Arade, né, tinha prendido alguns deles, só que depois que eles fazem um voto, vão orar ao Senhor, o Senhor vai entregar todos os inimigos na mão dos israelitas. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo. Israel então, o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus, contra você. Ore o Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. E o que quer significar a serpente de bronze? A serpente de bronze, deixa eu achar aqui que senão eu me perco. Gente, peraí que eu escrevi muita coisa aqui, mas está fugindo muita coisa fora do que eu... O significado do bronze significa juízo de Deus ou justiça de Deus. Sempre que na Bíblia encontrarmos a palavra bronze, era Deus trazendo juízo para um povo ou uma nação por causa da desobediência ou por causa das murmurações dos israelitas. Alguns textos que mencionam o bronze ou o cobre, dependendo da tradução, encontra-se em Deuteronômio capítulo 28, 23: o céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Era Deus orientando o povo através da vida de Moisés sobre as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou da desobediência, juízo de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra.
juízo de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. A visão que João teve de Jesus já glorificado. Os seus pés eram semelhantes ao bronze, polido como refinado numa fornalha. Juízo de Deus. Era Deus apontando a crucificação de Jesus Cristo nessa situação que aconteceu. Era Jesus dizendo, era Deus dizendo para o povo: vocês pecaram, vocês murmuraram, mas se olhar para a cruz ainda tem jeito. Se olhar para a cruz tem arrependimento, se olhar para a cruz tem perdão, se olhar para a cruz tem cura, se olhar para a cruz tem libertação, se olhar para a cruz tem salvação. Glória. Qual é o significado da serpente? A serpente significa maldição. O dicionário vai dizer cobra venenosa, animal traiçoeiro. E é a representação de Satanás na Bíblia. Gênesis capítulo 1, capítulo 13, versículo 1. Algumas citações, né? Mas a serpente mais astuta. A palavra astuta quer dizer habilidade em enganar. Significa agir com esperteza. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e ao descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus. Quando Deus, numa ocasião na Bíblia, traz ali a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, é o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: enquanto você estiver debaixo da nuvem, não tem serpente. Enquanto você estiver debaixo da nuvem, não tem veneno. Enquanto você estiver debaixo da nuvem, ainda tem jeito para a tua vida, para a tua situação, para a tua casa. Enquanto você estiver debaixo de obediência, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus filhos, eu cuido dos teus negócios. A serpente de bronze representava o poder vivificante e era a prefiguração da morte sacrificial de Jesus Cristo, levantada que foi na cruz para dar vida a todos aqueles que para Ele olharem com fé. Quando a depressão vier tentar te derrubar, olhe para a cruz. Quando as acusações vierem para querer te desanimar, você precisa olhar para a cruz. Quando as enfermidades vierem, você precisa olhar para a cruz. E por quê? Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Por que eu devo olhar para a cruz? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Recebe a cura nessa noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quero liberar uma palavra para você nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui enfermo, ou você que está assistindo. Quero dizer que através da cruz, Jesus trouxe cura para a tua vida. Jesus está visitando o câncer nessa noite. Jesus está visitando o sangue. Jesus está visitando o osso nessa noite. Jesus disse para você que através da cruz, se você crer, Ele já levou sobre Ele, tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, no nome de Jesus. Aleluia.
Gálatas, capítulo 13, versículo 13, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Você não está aqui porque você é mais bonito. Você não está aqui porque você é melhor que alguém. Você não está aqui porque você canta bem, porque você prega bem. Você não está aqui pelas tuas vontades. Você está aqui porque a graça te alcançou. Você só está aqui porque alguém se fez maldito por mim e por você. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz não era para ele. E muitas das vezes nós falamos de Judas, que Judas traiu Jesus. E muitas das vezes nós traímos Jesus por menos do que as 30 moedas. Traímos Jesus por causa de um cigarro. Traímos Jesus por causa de uma bebida. Traímos Jesus por causa de uma balada. Traímos Jesus por causa de um adultério. Traímos Jesus por causa da mentira. Mas se você olhar para a cruz nessa noite, o Senhor tem perdão para você nessa noite. O Senhor tem cura para a tua casa nessa noite. Talvez você tenha entrado cansado aqui nessa noite. Talvez você nem queria estar aqui nessa noite. Mas o Senhor te trouxe, é para te dizer: você veio no dia certo, na hora certa, você está no local certo. Porque o que o mundo oferece lá fora é o caminho para a morte. Esse mundo que um dia eu andei, ou talvez que muitos aqui andaram. Quando o Senhor me resgatou lá de fora, foi difícil no começo. O Senhor me libertou das drogas. O Senhor me libertou das bebidas alcoólicas. Mas eu louvo a Deus por aquela mulher ali, minha esposa. Ela tem um tio, que eu não vou dizer o nome, que olhava para ela quando ela tinha só minha filha e falava: cadê o pai, mãe solteira? Cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Mãe solteira, querendo envergonhar ela. Hoje não só sou pai da Rebeca, como nós formamos uma família inteira. Aleluia! 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 Tá saindo um pouco aqui do que eu tinha escrevido aqui. Na hora a nossa visão embaça tudo aqui. Falei, vira uma sopinha de letra. Eu não me dou bem com isso aqui não, gente. Isso que eu tentei seguir aqui o roteiro, mas... Jesus amado. Tem gente aqui dentro, ou quem está nos assistindo, que não era nem para estar aqui. Assim como Moisés nasceu em um período que o decreto era morte, teve gente aqui que na hora do parto, ou quando nasceu, quando teve seu filho, o médico olhava e falava assim: não vai vingar essa gravidez. Mas o Senhor lá dentro, enquanto o médico falava não vai vingar, o Senhor falava vai vingar, vai nascer, vai estar na minha obra, ou se não estiver ainda virá, mas vai vir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante é que a gente vê o cuidado, o amor e o zelo de Deus, mesmo nós não merecendo. Porque, irmãos, cá para nós, quem é cada um de nós aqui quando ninguém está vendo? Você tem murmurado ou tem agradecido ao Senhor? Porque murmuração atrai maldição. Agradecimento abre os céus. Talvez você não esteja vivendo o que você quer, mas você está vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Eu não consigo entender como tantas igrejas pregam chave de carro, chave de casa, sendo que eu não encontro na Bíblia em momento nenhum aqui Jesus prometendo casa e carro para alguém. Não estou dizendo que você não vai conseguir,
Mas se for para Deus te dar um carro e você sair da presença, você vai continuar de ônibus. Deus está mandando falar, eu vou falar. Se for para Deus te dar esse apartamento que você tanto quer, para você sair da presença, se perder e morrer sem salvação, vai continuar pagando aluguel. Vai continuar pagando aluguel. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra da tentação quando Jesus foi tentado? Você lembra quem levou Jesus ao deserto? Lembra ou não lembra? Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. E quem levou Jesus aos mais altos montes? Nem sempre o topo foi Deus que te colocou. Como é que eu sei que foi Deus ou não? Quando é de Deus, a tua bênção tem que ser bênção para quem está ao redor. Quando é de Deus, não te atrapalha na obra. Quando é de Deus, não te afasta da presença dEle. Mas quando é de Deus, você pode estar lá no topo, você vai lembrar da tua maca, de onde Deus te tirou. Você pode estar lá no topo, mas você vai lembrar do que Deus fez na tua vida. É por isso que você vê um monte de gente rica, milionária, perdendo tudo do nada, porque confiou no dinheiro. Eu costumo falar para várias pessoas quando faço corrida de Uber aí, ou quando estou montando às vezes móveis na casa dos outros, que o assunto às vezes acaba entrando. Eu falei, o que adianta você morar numa mansão, andar de carro importado, e o marido dormir num quarto, a esposa dormir no outro, filho ficar o dia inteiro trancado usando maconha dentro do quarto, gastando dinheiro no bingo? O que adianta? Se Jesus voltar para aquela pessoa, ou ir para aquela pessoa ali, a pessoa morre sem salvação. Irmãos, e não adianta falar no dia de hoje, não, ele não conhece, porque hoje até uma criança conhece a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente usa como desculpa o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é quando nós não tínhamos Bíblia. Hoje, quando o Senhor quer falar com alguém, Ele fala através até de uma frase que está escrita num caminhão. Quando Deus quer falar, você lê a frase na camiseta de alguém, Deus está falando com você. Então não tem desculpa. O problema é que a pessoa não quer abandonar os seus atos pecaminosos. O que é que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Olha, fugindo totalmente, gente. Não tem nada a ver. Para mim não tem nada a ver. Aquela mulher foi trazida, pega em adultério, que pela lei, ela teria que ser apedrejada até a morte. O povo traz aquela mulher, imagino eu, o povo não era calminho, não trouxe ela como a gente pensa, com as mãozinhas dadas, trouxe ela arrastada, para querer envergonhar ela, e é isso que o inimigo faz com a gente hoje. Quiseram pegar ela e Jesus em alguma ocasião para poder matar os dois. Jesus de cabeça baixa, o que ele faz? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que foi saindo um por um, desde os mais jovens até os mais moços, ficou ele e aquela mulher. Jesus pergunta, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus diz o que para ela? Vai, mas não peques mais. Vai e não peques mais. Sabe qual é o problema da minha geração? A gente só vem atrás de Jesus quando está precisando de alguma coisa. Vai doer, mas eu vou falar. O pastor usou na pregação que ele fez a respeito dos 10 leprosos, e é uma palavra que eu carrego muito comigo. Eu sempre uso ela, quando eu preciso eu uso ela. Os 10 leprosos estavam passando, Jesus entra ali mais ou menos do jeito que eu estou lembrando aqui, e eles começam a gritar, mestre, tem compaixão, né, tal, não sei o quê. Jesus pega e cura os 10. E quantos voltaram? Sabe o que está acontecendo? A gente só vem para a igreja atrás de cura. A gente só vem para a igreja atrás de carro. A gente só vem para a igreja atrás de casa. Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me faz. Deus já fez, Deus enviou o teu Filho único para morrer no meu lugar e no seu lugar. Deus não vai te dar casa, não vai te dar carro, for para você sair da presença. Agora, se você estiver debaixo da nuvem, se você estiver debaixo de obediência da presença do Senhor, pode ter certeza que aquilo que você almeja, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te entregar.
Mas por que demora tanto? Porque quando Deus vai entregar algo para alguém, existe um tempo da preparação. Por que existe o deserto? O deserto ele serve para preparar os maiores e melhores guerreiros que já pisaram na face da terra. Deserto não mata. Pelo contrário, o deserto é a maior escola e melhor escola que existe na face da terra. Porque no deserto, o arrogante aprende a ser humilde. No deserto, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está fugindo tudo, gente. Meu Deus do céu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. No deserto, Deus forma homens e mulheres de verdade. É no deserto que a pessoa aprende a ser dependente de Jesus. A Bíblia vai dizer que a roupa deles não envelheciam, os sapatos cresciam no pé deles. Se a gente andar na obediência, se fizermos aquilo que o Senhor nos pede para fazer, você pode ter certeza que o Senhor vai bradar na tua vida. Tem gente aqui dentro, já tentou desistir de orar por aquela pessoa que está afundada no vício. Tem gente aqui que fala para o Senhor: Senhor, eu cansei de orar. Senhor, eu cansei de buscar por essa pessoa, mas eu não vejo mudança, eu não vejo melhora. Senhor, eu estou cansado. Eu estou orando por esse cara, estou orando por essa mulher não sai da prostituição. Esse cara não larga a bebida, não larga o cigarro, não larga as drogas. Eu quero dizer para você, é o mundo que eu vim. Enquanto alguém achava alguma coisa, tinha alguém de joelhos pela minha vida, orando pela minha vida. Enquanto eu estava no mundo, entupindo o nariz, desculpa até o palavreado, com cocaína, vou falar porque todo mundo aqui é adulto. Enquanto eu entupi o nariz aí fora no mundo, tinha alguém de joelhos de madrugada orando por mim. Enquanto eu estava me perdendo no horário como esse aqui, dentro de favela, às vezes fazendo pagode por aí, tinha gente perdendo noites pela minha vida. E é por isso que eu estou aqui, para dizer que ainda Deus faz, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda salva, Deus ainda ressuscita, se você crê. Por que não acontece tantos milagres no dia de hoje? Será que Deus mudou? Deus é imutável. O que muda muitas das vezes é a fé da gente. Se a gente pedir com dúvida, aquilo não vai ser concretizado. Quando pedir alguma coisa para o Senhor, peça em oração, já crendo que já recebeu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus também não entregar, porque Ele conhece também, porque Ele não vai te dar aquilo. Mas o Senhor quer entrar na tua casa essa noite. O Senhor quer entrar na tua vida nessa noite. O Senhor quer entrar lá dentro da tua casa lá e tocar naquele ali que ninguém dá nada. O Senhor, se você crer, se você olhar para a cruz, o Senhor vai te ajudar a vencer essas batalhas internas que você tem passado. Se é depressão, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor está acima da depressão. Se é síndrome do pânico, o Senhor está acima da síndrome do pânico. Se é alguma doença que o médico já desenganou, com todo respeito aos médicos, tem muitos deles infelizmente incrédulos, mas tem muitos cristãos também. Se for alguma doença que o médico já desenganou, creia que ele pode levantar ainda. Foi assim com o rei Ezequias. Meu Deus, fugiu tudo aqui, ó. A Bíblia vai dizer que o profeta entra num palácio, bate na porta, e quando ele chega até a presença do rei Ezequias, ele fala: conserta a tua casa, que tu vai morrer. A Bíblia vai dizer que ele vira as costas, Ezequias corre para a cama dele, começa a chorar amargamente.
lembrando a Deus as coisas que ele fazia, lembrando ao Senhor das obras, as obras que eu estou falando pode ser para mim e para você, lembrando de como era o nosso primeiro amor. Às vezes Deus vai permitir alguma coisa, querendo trazer a gente para o centro das atenções dele. Às vezes o Senhor vai permitir alguma coisa na minha vida e na sua, porque o Senhor quer nos trazer de volta para a essência, o Senhor quer nos trazer de volta para a presença dele. A Bíblia vai dizer que antes do profeta sair do palácio, Deus fala, volta lá Isaías. Foi Isaías, né? Volta lá. Não, Isaías foi o profeta. Isaías volta, bate para o profeta e fala assim, ó, Deus está acrescentando mais 15 anos de vida. Vocês creem que Deus está acrescentando vida, onde já estava decretada a morte? Você crê que Deus está curando, onde já tinham falado que não tinha mais jeito? Querido, não sou eu aqui que vou curar ninguém. Não sou eu que liberto ninguém. Eu libero a palavra. Agora, a medida da tua fé que vai decidir se aquilo vai acontecer ou não. Amém? Deixa eu me achar de novo aqui. Fazia muito tempo que eu não pregava. Eu preguei umas 2, 3 vezes só. Fiquei frio, cara, fiquei enferrujado. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Eu chego lá. O sangue de Jesus é o antídoto para todo o veneno da serpente. Quando um dos israelitas voltou, foi até Moisés, pedindo para Moisés interceder. Falou, Moisés, peça para Deus tirar essas serpentes do meio da gente. A Bíblia vai dizer que Moisés voltou lá, orou, e o Senhor falou, faz uma serpente de bronze. Era o poder do perdão. Era o poder de que, se você se arrepender, se você entregar a tua vida para Jesus Cristo, tem salvação para a tua casa. Gente, o que eu estou pregando aqui é cruz. O que eu estou pregando aqui é salvação. Há muito tempo eu não vejo alguém pregando sobre a cruz, pregando sobre salvação. Tudo que eu vejo é Deus vai dar, Deus está fazendo. Não para com isso, gente. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem arrependimento. O que Jesus prometeu? Jesus diz assim, ó, no mundo tereis o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode estar passando pelo pior momento da tua vida. Você pode estar passando pelo momento mais difícil que você nunca passou. Mas se você crê naquele que cura, se você crê naquele que foi crucificado, se você crê na cruz, se você focar na cruz, grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. Grandes coisas o Senhor tem para a tua casa. Eu não estou pregando bem material aqui não. Eu estou pregando salvação. Eu estou pregando a cruz de Jesus aqui. Eu estou pregando aqui arrependimento. Eu estou pregando aqui que Jesus pode entrar na tua casa hoje, se você permitir. Porque Ele não vai entrar na tua casa sem você abrir a porta. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, as ovelhas conhecem a voz dele, e ele conhece a voz das suas ovelhas. Ele não precisa estar arrebentando porta. Ele não precisa estar pulando muro. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso é o diabo. Jesus, ele bate na porta. Cabe você abrir a porta ou não. Cabe você receber ele na tua casa ou não. Deixa Jesus entrar na tua vida, tirar toda essa preocupação que está te bloqueando. Eu creio aqui que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu creio que o Senhor está tocando em alguém nessa noite aqui, e está dizendo aqui, ó, deixa a preocupação de lado. Foca na cruz, filha. Foca na cruz, filho. Eu posso até te dar o que você está pedindo. Não é troca, tá? Não é barganha. Eu posso até te entregar aquilo que você sonha. Mas primeiro, tem um tempo
da preparação. Primeiro o Senhor vai te preparar para poder te entregar aquilo que Ele tem para a tua vida. E muitas das vezes até o não de Jesus é bom para nós. Até o não do Senhor é vida para a gente. Muitas das vezes quando a gente sai um pouquinho da presença, eu vi uma vez quando você pula um pouquinho para fora, Satanás sempre vai estar com um barquinho esperando você para te levar para longe. Ele só precisa você dar um passinho para o lado para arrebentar com toda a tua vida. E o que significa serpentes ardentes? Serpentes ardentes não quer dizer serpentes pegando fogo. Significa a dor que a pessoa sentia, a queimação que a pessoa sentia, de tanta dor que ela estava sentindo pelas picadas das cobras. O veneno significa tudo de ruim que você pensa. Mas o Senhor Jesus, através da crucificação, Ele aniquilou toda a maldição. Erga a tua mão no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já aniquilou toda a maldição hereditária da tua vida. O Senhor já está aniquilando toda a maldição da tua casa. O Senhor já aniquilou, já acabou com toda oração contrária. Toda oração contrária contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. O Senhor está lançando por terra agora. Agora, agora. Receba o Senhor nessa noite. Receba a cruz nessa noite. Receba o Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Para finalizar, isso me deu horário para acabar aqui. Se coloquem de pé, por favor. No livro de João, capítulo 3, a partir do verso 14, o próprio Jesus disse a Nicodemos: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba a vida nessa noite. Receba a vida nessa noite. Receba a vida nessa noite. Receba a salvação nessa noite. O Senhor está visitando a tua casa agora. O Senhor está visitando aquele ente querido agora, aquele ateu, aquele incrédulo, aquele cachaceiro que os outros estavam apontando o dedo. O Senhor vai trazer aqui. Você vai subir aqui em cima e vai dar testemunho de vitória no nome de Jesus Cristo. O Senhor vai libertar esse ente querido teu da cocaína, das drogas. Irmão, se você não crê, não é possível. Mas se você crê, se você tiver fé, querido, creia que o milagre você já recebeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar as meninas aqui, se preparar algum louvor para cantar. Ou pode louvar um louvor que tiver no coração. E saia um pouco do meu controle aqui, ou totalmente do meu controle, né? Mas eu prometo que uma próxima virei mais afiado. Posso fazer um apelo aqui, bispo? Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar, gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite. Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos? Não? Tem alguém aqui que gostaria de entregar a tua vida para o Senhor Jesus? Não só como Salvador, que só como Salvador é fácil, como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Senão é todo mundo crente aqui? Todo mundo convertido? Oh, glória. Aplauda Jesus então. Bispo, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus, amém? Ainda de pé, vamos receber as meninas. Deus abençoe a vida do Euler, em nome de Jesus. Tem hora que os esboços acabam atrapalhando mesmo, né? Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor direcionou ele para louvar,
Vamos engrandecer, finalizar esse culto com adoração ao Senhor, amém? Vamos começar, o que é que eu comece? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Deixa Deus visitar o seu coração. Essa palavra foi falada de arrependimento. Essa palavra foi falada de perdão. Talvez você chegou aqui com o coração endurecido. Feche os seus olhos. Oh, Deus me sonda. Ele te visita nessa noite. Conheces-me, mesmo quando